Gente, senta que lá vem história pesada, mas que a gente precisa conhecer. Sabe aquele papo de hospital psiquiátrico, daquele lugar que muita gente nem quer ouvir falar? Pois é, hoje o babado é no maior hospital psiquiátrico do Brasil, o famoso Complexo Hospitalar do Juquerim, que fica lá em Franco da Rocha, pertinho de São Paulo. Você já tinha ouvido falar do Juquerim? Se não, se prepara porque a história é pesada demais e vem cheia de horrores que muita gente prefere esquecer. O lugar funcionou por mais de um século, fundado lá em 1898. Imagine o que passou por ali. E só parou de funcionar de verdade no começo deste ano, quando transferiram os últimos pacientes. Mas calma que nem tudo acabou. O que era conhecido como manicômio judiciário, que era tipo o setor mais sinistro do hospital, hoje segue ativo com outro nome, mas a vibe do lugar ainda é meio sombria, sabe? Hoje chama Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima, mas os relatos continuam assombrando. Agora segura essa. A gente teve uma entrevista exclusiva, viu? Com 2 caras que sabem tudo sobre isso. O jornalista Daniel Navarro Sonin e o José da Conceição, que foi funcionário do Juquerí por 27 anos. Eles participaram da obra Cinzas do Juquerí, os horrores no maior hospital psiquiátrico do Brasil, e revelaram coisas chocantes que rolavam lá dentro. É de arrepiar, sério. O José da Conceição, por exemplo, começou a trabalhar no hospital em 1970. Imagina só, ele foi atendente de enfermagem e passou 18 anos no manicômio judiciário, que era tipo o setor mais sinistro do hospital. Hoje segue ativo com outro nome, mas a vibe do lugar ainda meio sombria, sabe? Hoje chama Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André Teixeira Lima. Mas os relatos continuam assombrando. Agora segura essa. A gente teve uma entrevista exclusiva, viu? Com 2 caras que sabem tudo sobre isso. O jornalista Daniel Navarro Sonin e o José da Conceição, que foi funcionário do Juquerí por 27 anos. Eles participaram da obra Cinzas do Juquerí, os horrores no maior hospital psiquiátrico do Brasil, e revelaram coisas chocantes que rolavam lá dentro. É de arrepiar, sério. O José da Conceição, por exemplo, começou a trabalhar no hospital em 1970. Imagina só, ele foi atendente de enfermagem e passou 18 anos no manicômio judiciário, que era o lugar onde os pacientes criminais ficavam, e mais 9 anos trabalhando no Hospital Central. Ele viu de tudo. E não foi coisa boa não, viu? Ele contou que o cenário era de total desumanidade. Para começar, a estrutura já era péssima. A superlotação era gigante, o pessoal que trabalhava não tinha preparo para lidar com a complexidade da psiquiatria, faltavam médicos, psiquiatras e muita gente que não tinha qualificação simplesmente era contratada. Imagina só a confusão e o desespero de quem estava lá, viu? O José falou de um caso que marcou muito ele. Teve um rapaz chamado José Carlos, que estava numa cela e nem banheiro tinha para ele. O ex-funcionário abriu a cela para fazer a higiene e o lugar estava sujo, cheio de cocô. E o cara, sem noção do que estava acontecendo, dizia que aquilo tudo eram doces da cantina dele. Eu fiquei aqui imaginando que situação louca e triste é essa, viu? Esse José Carlos era alegre, mas vivia numa condição absurda, sem esperança. Dá até uma tristeza só de pensar. E não para por aí não. Os pacientes eram tratados como números. Eles ficavam largados perto dos muros do hospital, sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma identidade às vezes, gente que chegava sem documento, sem história, sem nome, só um número mesmo. O José conta que era tão grave que o Juquerí parecia um campo de concentração. Pensa que coisa pesada. Ele falou que na época ele era tipo um soldado, só fazia o que mandavam sem questionar, mas nunca maltrata ninguém. O que ele lamenta hoje é não ter conseguido fazer mais, porque o sistema estava errado e sempre empurrava tudo para o pior. É aquela história triste de quem sabe que está errado, mas não tem muito poder para mudar. Poxa, já deu vontade de abraçar esse cara, né? E você aí, imaginando como era esse lugar, sabia que o manicômio judiciário foi criado para separar os pacientes que tinham cometido crimes e que não podiam responder por eles porque tinham problemas mentais. Era para deixar os criminosos loucos longe do pessoal normal.
Essa ideia veio do fundador do Juqueri, o Dr. Francisco Franco da Rocha, e depois o diretor Antônio Carlos I. Pacheco e Silva criou esse setor especial. Mas olha só que bizarro, na década de 1970, o hospital estava lotado demais, mais de 18 mil pacientes, e não era só quem estava doente, não. Qualquer pessoa que fugia do padrão, qualquer um que fosse indesejado pela sociedade, ia parar no Juqueri. Mulheres que não se encaixavam nos padrões sociais, mães solteiras, pessoas LGBTQIA+, opositores políticos, negros, todo mundo que o Estado queria afastar da vista era internado no Juqueri. O nome original já diz tudo, Asilo de Alienados do Juqueri. Alienados, para eles, eram aqueles que não serviam para a sociedade. E isso, segundo os autores, tinha muito a ver com a lógica econômica da época. Tipo, se você não servia para trabalhar no campo de café ou na indústria, pronto, você não tinha valor. E a sociedade crescia, a cidade se expandia e esse grupo de indesejados também aumentava. Era um jeito fácil de colocar todo mundo longe, num lugar escondido, né? Quanto mais longe, melhor. Isso mostra como a gente sempre tentou esconder o que não quer ver, mas isso deixa marcas profundas. Hoje, o Daniel Navarro, o jornalista que pesquisou tudo, diz que a história do Juqueri tem tudo a ver com a forma que a sociedade brasileira sempre lidou com a loucura, com medo, preconceito e tabu. E pior, até hoje a saúde mental é um assunto meio escondido, meio negligenciado. Ele pergunta uma coisa muito simples: se a gente procura um ortopedista quando quebra um osso, por que não procurar um psicólogo quando estamos com um problema mental? Qual é a diferença? É uma pergunta que a gente deveria pensar mais, né? E aí, já imaginou passar por tudo isso? Como a gente encara essas histórias que parecem de outro mundo, mas que são reais? Você acha que a gente já avançou o suficiente em relação à saúde mental? O que você faria se tivesse que trabalhar num lugar assim? E mais, por que será que ainda hoje muita gente tem medo de falar sobre saúde mental? Conta aqui nos comentários o que você pensa, qual dessas histórias mais te chocou, ou se você já teve alguma experiência parecida para compartilhar. Quero saber o que você acha disso tudo. E claro, se curtiu essa conversa, já deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com aquela pessoa que precisa conhecer essa história e refletir com a gente. Valeu por ficar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo com mais histórias para a gente ficar de boca aberta.